Então aí vamos acolhendo quem já está chegando. Um bom dia aí para vocês. Daqui a pouco vamos começar a nossa meditação. Espero que todo mundo já tenha lido, um pequeno trecho. São apenas 4 versículos, mas com uma profundidade muito grande, sobretudo do ponto de vista daquilo que nós dizemos a pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Estamos nesse tempo de preparação, já praticamente chegando à festa da Ascensão do Senhor, que abre justamente a última semana do tempo da Páscoa, nos preparando assim para a festa de Pentecostes. Portanto, nós vamos iniciar a nossa reflexão, sempre como fazemos, com a oração do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, como eu estava dizendo, hoje nós temos ainda o capítulo 16 do Evangelho de São João, os versículos de 12 a 15. São 4 versículos, um texto muito curto, mas, como diz o conhecido ditado, nos pequenos frascos estão as grandes essências. E é justamente isso que nós podemos encontrar no texto de hoje. E eu gostaria de destacar essa primeira frase de Jesus: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. A gente dizia ontem que a morte de Jesus não impediu a realização da sua missão. Mas como é que ele diz que tem ainda muitas coisas para dizer aos discípulos, dizer aos apóstolos? Dá a impressão que não deu tempo, Mas, na verdade, e aqui a gente precisa distinguir, não é que não deu tempo para Jesus realizar a sua missão, mas é que a igreja precisa também do seu tempo. Jesus vivenciou profundamente a sua missão no tempo, na história, no espaço, e ao vivenciar esta sua missão, ele apresentou, vamos dizer, o essencial, e a partir daqui, desse essencial, então, vai se entrando numa dinâmica de desdobramento, de aprofundamento,
Então, nós não podemos dizer que Jesus ficou incompleto na sua missão. Jesus realizou a sua missão, até lembramos a própria frase que ele diz na cruz, né? Tudo está consumado, ou seja, tudo está realizado. Porém, a dificuldade dos discípulos e também nossa, né? A nossa dificuldade, o nosso limite, vamos chamar assim, os nossos condicionamentos, também exigem tempo, né? Para que nós possamos ouvir, possamos assimilar, possamos assumir, né, na nossa vida todo o ensinamento de Jesus. Então, por isso que ele diz: não sois capazes de as compreender agora. Então, Jesus não fala de uma incompreensão absoluta, né? Jesus não diz assim: eu não vou dizer mais nada porque vocês não vão compreender. Apesar de que havia muitos sinais disso, que os discípulos ainda não tinham compreendido. Até nós ouvimos na primeira semana da Páscoa, na oitava da Páscoa, que muitas vezes se terminava a narração do Evangelho, né, sobre a ressurreição, dizendo que eles não tinham compreendido, né? Até mesmo depois, quando nós vimos o sinal dos pães, no capítulo 6 de São João, e aí não compreenderam, né, aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava fazendo. Mas isso não significa que essa incompreensão seja absoluta, ou seja, não compreenderão nunca. Não, Jesus diz: não sois capazes de as compreender agora. E qual é esse agora? Esse agora é o antes da cruz. Como já temos lembrado várias vezes, Jesus está no contexto da última ceia. E tanto ele tem dito, né, já ouvimos algumas vezes Jesus dizer: e eu estou dizendo agora para que quando aconteça vocês acreditem. Então nós estamos aí na iminência da hora de Jesus, e é a partir dessa hora de Jesus que tudo vai ficar mais claro, né? Eles vão compreender. É muito bonito aquele texto dos discípulos, né, que estão se afastando de Jerusalém em direção a Emaús. E ali o que é que acontece? Jesus se aproxima e começa a abrir o entendimento deles, as Escrituras. Então é depois da morte e ressurreição de Jesus, né, que vem esse tempo da compreensão. E portanto nós somos também do tempo da compreensão das coisas que Jesus ensinou, das coisas que Jesus fez. Agora, essa compreensão, ela não é fruto de um esforço humano. É de um acolhimento humano, sem dúvida, mas não é fruto de uma especulação racional ou racionalista que nós vamos compreender esses mistérios que Jesus anuncia, que Jesus também testemunha na sua vida. Mas é justamente acolhendo o Espírito da verdade. Por isso, no versículo 13, Jesus diz: porém, agora vocês não são capazes de compreender, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E é muito bonito no texto, na língua grega, esse verbo conduzirá, ele é formado por duas palavras. Ele é formado pela palavra guiar e pela palavra caminho. Então formou uma palavra só, né? Então a gente poderia, né, uma tentativa de traduzir, diria: ele vos encaminhará à plena verdade. E aí retoma, né, aquilo que Jesus já tinha dito no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vejam que não há, né, de forma nenhuma, mesmo que a gente possa distinguir, né, maneiras, as formas, né, essa riqueza, né, da manifestação da revelação, mas não há uma contradição, não há uma incoerência, não há uma diferença essencial entre a ação do Filho em comunhão com o Espírito e o Pai. Por isso que a grande revelação, né, da fé cristã é a Trindade. Então, o que vai diferenciar, né, o cristianismo de todas as outras religiões é justamente esse dogma fundamental, que é Deus, que é uno, mas que é Deus em três pessoas, né? Então, a Trindade. E, portanto, esse Espírito da verdade,
Então, o Espírito de Jesus, o Espírito que Jesus pede, o Pai envia, vai encaminhar, ou seja, vai colocar no caminho. E nós já sabemos qual é o caminho é Jesus. Então, o Espírito revela tudo aquilo que é de Jesus, para que nós estejamos sempre na comunhão com Jesus. Então, isso é um elemento fundamental para nós compreendermos qual é a ação do Espírito na vida da igreja. É gerar, como ele gerou no seio de Maria, não é, o Verbo eterno, não é? Eis que conceberás e darás à luz um filho. Como se fará isso? Não é? O Espírito virá sobre ti, te envolverá com a sua sombra. E, portanto, essa íntima relação, não é, de Jesus, da sua obra, da sua missão, do seu ensinamento com a ação do Espírito Santo. Por isso que a gente tem repetido, né, algumas vezes que o Espírito não pode suscitar na igreja, o Espírito não pode inspirar a igreja numa direção diferente, contrária daquilo que o princípio fundamental, né, o princípio da encarnação, nos garante, né, a revelação em Jesus. Até a carta aos Hebreus, logo no início, vai dizer, né, Deus falou de muitos modos, muitas maneiras, não é, por tanta gente, né, pelos profetas, mas nos últimos tempos ele nos falou através do seu Filho. Então, para nós, né, a nossa fé cristã, ela é cristocêntrica, isto é, Jesus é aquele que a imagem do Deus invisível, mas o Verbo encarnado, né, que tem a palavra sobre o Pai e que tem a palavra sobre o Espírito Santo. É ele que nos revela, ele que nos diz, né, quem é o Pai. O Pai é a fonte, né, de tudo da vida e transmite isso por causa do seu amor. E o Espírito é aquele que recorda o que Jesus fez e ensinou e continua, né, levando os discípulos à compreensão. É também muito interessante esse verbo dizer, né, que poderíamos também traduzir como conversar. Então, tenho ainda muitas coisas a conversar convosco. A conversa é sempre no dinamismo do diálogo, né? Do discernimento, da compreensão. Não é simplesmente uma coisa que vai ser dita, né? Mas uma coisa que vai ser conversada, ou seja, tem um processo, né? Vai levando à compreensão. Isso é a ação do Espírito de Deus na mente, no coração e, sobretudo, na igreja, né? Na comunidade das testemunhas do ressuscitado. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então, essa palavra de Jesus, né, que diz que o Espírito vai anunciar, né? Ou seja, e aí nós precisamos entender, até mesmo a profecia, quando se diz de coisas futuras, as coisas futuras, elas não podem ser compreendidas como uma adivinhação. Até a própria Bíblia rejeita, né, essa tentativa do ser humano de adivinhar. Por quê? Porque pela própria palavra adivinhar, essa palavra tem como a raiz divino. Então, adivinhar significa algo do divino. Então, é sempre aquela tentação do homem de usurpar, né? Ou seja, querer ser Deus. E, portanto, não é adivinhar. Dizer as coisas do futuro não é adivinhar. Mas dizer as coisas do futuro é já ver as consequências, né, do presente. Então, é isso que o Espírito Santo também nos ajuda a ter discernimento. Por isso que ele nos ilumina nas nossas decisões. Então, vocês imaginem a ação do Espírito de Deus em nós, né, é essa ajuda para a gente ter um horizonte mais amplo, né, para ter uma visão mais aprofundada, mais aguda, não simplesmente ver o momento presente e desconsiderar que nós estamos também construindo o futuro, que nós estamos criando as condições para o futuro. Então, o que nós vivemos hoje, num determinado momento, era futuro, né? E porque não se pensou bem o presente, então as consequências para o futuro, que se torna presente,
muitas vezes são até desastrosas. Então, o Espírito também nos ajuda nisso. Nós vivemos no momento presente, sem dúvida, mas prestando atenção àquilo que o Espírito nos revela, nessas coisas futuras, ou seja, o que é que nós estamos acolhendo para produzir frutos e o que é que nós estamos rejeitando para impedir que esses frutos venham. Então, é muito claro aqui na palavra de Jesus essa continuidade, né, através da presença do Espírito, daquilo que ele realizou, daquilo que foi a sua missão, né, que não é coisa do passado, mas que tem as suas consequências e se prolonga na história até a conclusão de tudo. E Jesus também fala, né, um tema que nós temos lembrado já muitas vezes, da glória. Ele me glorificará. Então, essa glória, de novo, não são hinos, cânticos, não são louvores teóricos, mesmo que nós façamos isso e tenha a sua importância, mas glorificará significa mostrar. Glorificará significa tornar visto. Então, ele vai tornar visto o próprio Senhor. Mas como? Né? Através da sua igreja. Então, até lembrávamos que Jesus disse também, né? Coisas maiores do que estas, então vocês vão fazer. Então, é justamente isso. Jesus continua a sua obra através da igreja, através daqueles que aderem pela fé ao seu ensinamento e à sua pessoa. Então, peçamos ao Senhor, né, que nos ajude com essa iluminação do Espírito Santo a fazer discernimento do presente para saber quais são as coisas futuras, né, o que é que vem depois como consequência, termos a humildade, né, de que não sabemos tudo, né, de que mesmo que tenhamos já aprofundado muito a palavra de Deus pelo estudo, pela oração, mas o Senhor ainda tem coisas a nos dizer no sentido de abrir a nossa compreensão. Então isso é importante, e por isso que nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza. Então eu gostaria de renovar o convite, né? Hoje é quarta-feira, hoje é dia de fazermos a nossa live, e hoje vai ser mais cedo, né? A pedido de algumas pessoas. Então a nossa live de hoje será às 8 horas da noite, e nós vamos continuar o tema da Mariologia, hoje tratando de 2 dogmas, né? São 4 dogmas marianos, então os 2 dogmas da maternidade divina e da virgindade perpétua de Maria. Então convido você, né, se tiver a oportunidade, pelas 8 horas também, aí entre no Instagram da Diocese, para a gente continuar a nossa reflexão sobre Maria, aquilo que nós acreditamos, né, a obra de Deus realizada nela, e através dela, essa grande contribuição também para a nossa salvação. Então, para quem tiver interesse, tiver disposição, às 8 horas da noite nos encontramos aqui. E que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, os abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até a noite, se Deus quiser.